Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Ora, no vídeo de hoje eu vou-vos explicar o final do filme Us, assim como revelar alguns dos segredos que estavam escondidos por detrás do filme. Se ainda não viste o filme Us, tenha atenção a partir do momento em que há spoilers, não os vejas, não vejas o resto deste vídeo, não vejas porque estarás a estragar toda a tua experiência por trás do filme. Os segredos do filme são realmente a parte mais interessante, pois eu neste vídeo vou-te revelar, explicar-te os pormenores e como é que os vários sinais que no filme aconteciam para a grande reviravolta do filme, assim como te vou revelar uma reviravolta escondida no filme, que tu se calhar não deste por ela, mas estava lá presente e que eu estou aqui para te dizer qual é. Por isso, se queres saber todos os segredos deste filme, se queres ver os restos dos meus vídeos, não te esqueças de subscrever o canal, de partilhar com os teus amigos que já viram o filme e também de dar o teu comentário aqui em baixo sobre outras teorias que possas ter. Mas como eu te disse, a partir de e para garantir que tu não vais avançar se não viste o filme, fica com o meu genérico. Caso não o conheça, Jordan Peele realizou o filme Get Out, um dos grandes filmes do ano passado, nomeado para os Oscars e inclusive é vencedor do Oscar de melhor argumento. Já Get Out ficou conhecido por ter um final que trocava completamente as voltas e surpreendia os espectadores, pois Us é precisamente o mesmo género de filme no que diz respeito a tensão, suspense e surpresas. Ora, Us conta-nos a história de uma miúda chamada Adelaide, que estava com os seus pais em Santa Mónica, na praia, a divertir-se com eles, quando de repente se afasta um bocado e dá por ela e entra num pequeno jogo, numa casa de labirintos e espelhos, num dia de tempestade. E de repente, nessa casa de labirintos e espelhos, ela, meia perdida, vai de encontro a uma pessoa exatamente igual a ela. Ora, o filme começa em 1985, que é quando este evento acontece, e depois somos transportados para os dias atuais, 30 anos depois, onde Adelaide está feliz, com uma família, e vai novamente de férias para Santa Mónica, onde ela normalmente ia. Descobres durante o filme que Adelaide tinha sofrido bastante com esse trauma, e depois o que o resto do filme te conta é sobre um grupo de pessoas, clones dela, do marido e dos filhos dela, que as começam a perseguir e a atacar. Isto é tudo o que tu precisas fazer do filme sobre agora e, portanto, a partir deste momento, prepara-te, vamos ter spoilers, porque vamos falar sobre o final do filme e o que é que significa. Ora, para quem já viu o filme sabe que no final somos descobertos que esses clones faziam parte de uma experiência científica desenvolvida com o governo há 30 anos atrás, em que clonaram uma parte da população e que não correu bem porque não conseguiam clonar a alma dessas pessoas e então abandonam essas pessoas no que são as eternas caves e túneis que os Estados Unidos têm. Precisamente essas caves e túneis que são falados são referidos logo no início do filme como texto introdutório a dizer que existem intermináveis túneis e caves. Logo a primeira pista do que poderia ser a origem do mal. Pois esses clones são exatamente iguais às pessoas que os representam, mas não têm alma e, portanto, são muito básicos, muito violentos e por isso não falam e só emitem pequenos sons. Ora, eles decidem vir ao cimo, à superfície, e é precisamente os clones dessa miúda Adelaide que nós conhecemos no início do filme que surgem. A primeira surpresa do filme é quando tu descobres que eles não são apenas 4, esses clones, mas sim são muitos mais. Cada pessoa tem o seu clone e todos eles estão a vir à superfície e a matar precisamente as pessoas que são iguais a eles. Ora, a grande surpresa do filme é quando mais para o fim, quando já todo o processo está terminado, quando ela já conseguiu salvar a sua família, descobres que na realidade a Adelaide era sim um clone. Ou seja, ela quando era mais nova não só tinha visto um clone dela própria, como tinha sido substituída. E é trocada. Ora, precisamente esse final significa que durante todos os outros 30 anos tinha sido o clone que inicialmente estava abaixo da Terra quem estava cá em cima na superfície a viver com a família dela e depois a construir uma família. Ora, essa é a grande surpresa do filme. Vamos então perceber que sinais é que o filme nos traz que nos explica isso. Para começar, o primeiro grande sinal do final é fácil de perceber que essa troca aconteceu quando começas a conjugar algumas das características da adulta Adelaide e também do que vais vendo ao longo do filme de como ela é quando era jovem. E foi bem percebes que ela teve imenso tempo sem conseguir falar e pronunciar palavras. Inicialmente tu, tal como os pais associam isso ao trauma do desaparecimento, mas esse é precisamente o primeiro sinal que é realmente verdade, porque ela não conseguia falar, ela não conseguia dizer palavras, tal como todos os outros clones não conseguiam dizer palavras. Mas ela depois com o convívio, tal como qualquer pessoa, quando muda de circunstância, vai ganhando essas capacidades e vais conseguindo falar. Também durante o filme vais percebendo que ela mesmo assim é diferente, ela não tem uma capacidade de convívio tão grande com as outras pessoas e principalmente com aquelas famílias que é tão amiga deles, não consegue conviver com eles com tanta facilidade e nem sequer gosta
do mesmo tipo de comidas que eles comem. Ora, esse é outro sinal de que ela provavelmente é um bocado diferente, uma vez que o filme começa com uma panorâmica de imensos coelhos, e a história que está por detrás é precisamente da clonagem. Ora, uma das clonagens que se diz que já aconteceu foi a clonagem de coelhos. Então, todos eles que viviam debaixo da terra, todos os clones, alimentavam-se também apenas e só de coelhos crus, ou coelhos que eles matavam. Por isso é que tu vês imensos coelhos na panorâmica inicial, e depois quando eles descem para os túneis vês ainda mais. Ou seja, dá a entender que os cientistas não só clonaram as pessoas, como também clonaram coelhos massivamente para as alimentar, e que essas pessoas teoricamente viviam precisamente dos coelhos que lá estavam, o que faz com que ela venha à superfície e descobre o novo mundo, já vem enjoada de todo esse processo de carne e de comida, e na praia ela precisamente diz que não estou interessada, não quero. Isso é um dos sinais que tu encontras, entre muitos mais da Adelaide ao longo do tempo. Também explica porque que o teórico clone que as ataca é menos agressivo do que todos os outros, e percebes que ele fala. Outra das coisas que também é muito claro é que precisamente esse clone, quando sobe, que na realidade não era um clone, tem a capacidade de falar ao contrário de todos os outros, e tem a capacidade de dialogar com eles, apesar da sua voz ser um bocado estranha. Pois a voz é um bocado estranha e é fácil de perceber, porque ela teve 30 anos debaixo de terra, a não ter com quem dialogar, e perdeu a capacidade de falar, uma vez que ela foi para lá relativamente jovem, pelas imagens dá a entender que ela foi provavelmente uns 7, 8 anos. Mas também porque quando foi atacada, o clone atacou-lhe com tanta força no pescoço que muito provavelmente ela também danificou as suas cordas vocais e não tem tanta capacidade de dialogar como teria normalmente. Ou seja, não só temos umas cordas vocais danificadas, como também ela própria não tinha com conviver, o que explica também isso no final. Outra coisa que também explica no final é uma das mensagens políticas do filme. O filme tem duas grandes mensagens políticas. A primeira é que quem tem voz lidera e comanda as pessoas para uma revolução. E é precisamente o facto de ter a Adelaide não clone, por assim dizer, ter ido para debaixo da terra, era a pessoa que falava, e rapidamente vês em algumas imagens como ela foi inspirando as pessoas à sua volta, através da dança, através de tudo o que ela ia fazendo, e os liderou para o que aquilo é, que é a revolta dos clones, para tomar conta da terra, cansados de viver debaixo da terra, cansados de viver discriminados, cansados de viver ostracizados. E essa é a segunda mensagem política do filme, sobre as pessoas que estão ostracizadas, estão discriminadas, e como as consegues liderar para uma revolta. Que mostra também muito o que é o movimentos de revolução social que está por trás do filme, e que é como que a mensagem política é escondida no... Ora, o filme também fala sobre como algum grupo domina sobre os outros e faz experiências, mas por detrás de tudo isto existe teoricamente uma comunidade científica ou uma comunidade governamental que fez uma experiência, e dessa experiência saíram um projeto de clones que foi falhado, porque os clones não conseguiam ter alma e não eram as mesmas pessoas, e eram só animalescos e não serviam para absolutamente nada. Fica a dúvida, qual era o propósito que o governo tinha com isso e porquê que o fizeram? E também alguns durante o filme, vês a filha mais velha dela a falar também sobre experiências do governo, ou colocar flúor na água, como uma forma de manipular as mentes das pessoas, e fala muito sobre essa manipulação do governo, ou de pessoas mais ricas, ou pessoas mais poderosas sobre isso. E quase que esta é, como diríamos, a ponte de ligação para outro filme de Jordan Peele, o Get Out, onde precisamente uma comunidade de cientistas ou de pessoas ricas manipulam geneticamente as pessoas. Ou seja, digamos quase como que o Us é como que a primeira experiência que esses cientistas possam ter tido, para o que a seguir foi a experiência mais bem sucedida, que é a que vemos em Get Out, que também fala sobre como conseguimos dominar uma classe mais pobre, uma classe com mais dificuldades, dominada pelos ricos, e fala então também sobre essa domínio dos cientistas. Eu diria que esta é a ponte do Get Out para o Us, que está muito presente no filme, que é muito óbvio. E por último, a comunidade toda na internet, e se vis o filme com muita atenção, começa a falar que efetivamente existia outra reviravolta. Tens a grande reviravolta da Adelaide ser na realidade um clone, a Adelaide que estás a ver durante todo o filme, mas há outra reviravolta que está escondida no filme e que parece cada vez mais óbvia conforme os minutos e as conversas e as discussões, é que havia outra personagem no filme que tinha sido trocada, e é precisamente o filho dela, o Jason. Pois a cena final do filme, tu vês ela a ganhar consciência completa e passa a consciência para o espectador de que ela era um clone, e vês o filho olhar para ela de maneira diferente. E fica sempre aquela dúvida o que é que isso significa. Depois todos nós depois voltamos para casa, começamos a pensar o que é que significa, ele sabia, não sabia. E se ele fosse um clone? E se ele efetivamente fosse um clone? E se pensares no filme que ele é um clone, pensa que eles falam sobre um evento na vida dele, que foi a morte da avó, e pensa que a partir desse momento ele começou a ter comportamentos mais esquisitos. Os pais já não reconheciam, ele já não brincava da mesma maneira, já não falava da mesma maneira, já tinha comunicado de maneira um bocado estranha, e inclusive eles falam de que ele desaparecia algumas vezes na casa, não é? Como se falava muitas vezes, que ele já não sabia, inclusive, por exemplo, o esquema do isqueiro. Como é que ele não sabia fazer o isqueiro? Imagina que ele, na realidade, alguns na morte da avó é trocado.
e que é trocado pela Adelaide clone, pela Adelaide real, perdão, que está lá debaixo da Terra, como uma forma de já começar a preparar o seu plano. E quando faz a troca, pensa que ela troca e coloca um filho dela, que ela teve a treinar, que ela teve a ensinar e teve a aprender. Por isso ele já conseguia falar e conseguia algumas coisas, mas não era perfeito, não era igual. E que o outro que vem cá para baixo, eles inclusive queimam-lhe a boca para que ele não consiga falar e comunicar, e por isso ele se torna assim menos animalesco que os outros, apesar de correr e saltar e tudo mais, mas não é violento, ele não tem tendências violentas, eles várias vezes têm oportunidades para atacar e não ataca. Isso é uma das razões que pode dizer que o Jason foi trocado. A outra razão é que ele não sabia mexer no isqueiro, o outro sabia mexer no isqueiro. Também, se pensares quando a Adelaide, que vem de debaixo da terra, o rapta, não lhe faz nada fisicamente, não o toca, e portanto se fores começar a juntar as peças, esse Jason provavelmente é um dos segredos escondidos no filme, é que ele também, o Jason que estavas a ver, já tinha sido trocado há menos tempo, ou seja, há 2 ou 3 anos, quando a avó morreu, mas que na realidade estavas a ver o Jason clone que morava lá na família e que provavelmente era ele que ia passando alguma informação para debaixo da terra dele se ausentar de vez em quando sobre a Adelaide. Pois estas são as teorias. Diz-me o que é que tu achaste. Só quando 5 vezes o filme deixa um comentário sobre a teoria. Concordas, não concordas? Viste mais segredos? Há mais surpresas? Jordan Peele fez o filme de propósito com muitas pontas abertas para que todos nós entremos numa discussão e falemos sobre ele. Esse é o lado genial do filme, mas não percas isso por nada e diverte-te a ver este filme. Se não viste o Get Out, esta é a altura para vê-lo novamente. Não se esqueças de subscrever o canal, de partilhar com os teus amigos, de subscrever esta página e, acima de tudo, bons filmes e vemo-nos por aí.